O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Provérbios 15, 11. Vocês sempre riem da ignorância dos pagãos que se curvam diante de deuses de madeira e de pedra. Vocês citam as palavras das Escrituras e dizem: tem boca, mas não falam, tem olhos e não veem. Portanto, vocês argumentam que eles não poderiam ser deuses, porque não poderiam ver nem ouvir, e riem com desprezo daqueles que rebaixaram a sua compreensão a ponto de se tornar essas coisas objetos de adoração. Posso lhes fazer uma pergunta? Somente uma? Se Deus pode tanto ver como ouvir, seria a conduta de vocês diferente em algum aspecto se tivessem um Deus como aqueles que os pagãos adoram? Suponham por um minuto que o Senhor, que nominalmente é adorado nesta terra, pudesse ser, embora seja quase uma blasfêmia supor isso, pudesse ser atingido por tal cegueira que não lhe permitisse ver as obras e conhecer os pensamentos do ser humano. Vocês, então, se tornariam mais descuidados em relação a ele do que são agora? Creio que não. Em 9 de cada 10 casos, e talvez em uma proporção muito maior e mais triste, a doutrina da onisciência divina, embora seja aceita e criada, não tem nenhum efeito prático em nossas vidas. A maior parte da humanidade se esquece de Deus. Nações inteiras que reconhecem a existência dele e acreditam que ele as vê, vivem como se não tivessem Deus. Comerciantes, fazendeiros, pessoas em suas lojas e em seus campos, maridos em suas famílias e esposas no meio de seus lares, vivem como se Deus não existisse, como se não houvesse olho algum os observando, nenhum ouvido escutando a voz de seus lábios e nenhuma mente eterna registrando continuamente suas ações. Somos ateus na prática, a maioria de nós. Sim, todos, exceto aqueles que nasceram de novo e passaram da morte para a vida. Sejam quais forem seus credos, são ateus na vida. Pois se não houvesse Deus ou qualquer outra vida, multidões nunca seriam afetadas por esse fato. Elas viveriam da mesma forma que vivem agora. Suas vidas sendo tão cheias de desprezo por Deus e por seus caminhos, que a ausência de um Deus não poderia afetá-las em grau nenhum. Permitam-me esta manhã, com a ajuda de Deus, despertar seus corações e que Deus conceda que algo que eu diga afaste de vocês todo o seu ateísmo prático. Eu me esforçarei para apresentar-lhes Deus, aquele que tudo vê, e insistir para que reflitam solenemente no grandioso fato de que em todos os nossos atos, em todos os nossos caminhos e em todos os nossos pensamentos, estamos continuamente sob o olhar observador de Deus. Temos em nosso texto, em primeiro lugar, um grande fato declarado: o inferno e a perdição estão perante o Senhor. E em segundo lugar, um grande fato inferido: quanto mais o coração dos filhos dos homens. Começaremos com um grande fato declarado, um fato que nos fornece premissas, das quais deduzimos a conclusão prática da segunda sentença: quanto mais o coração dos filhos dos homens. A melhor interpretação que se pode dar destas palavras, inferno e perdição, é, creio,
compreendida em uma frase como esta a seguir: a morte e o inferno estão perante o Senhor. O estado de separação e de perdição dos espíritos que partiram. Abaddon, como diz o hebraico, o lugar de tormento. Estão ambos, embora notoriamente misteriosos para nós, bem manifestos para Deus. Primeiro, a palavra aqui traduzida como inferno pode muito bem ser traduzida como morte, ou o estado do espírito que partiram. Ora, a morte, com todas as suas graves consequências, é visível ao Senhor. Entre nós e a vida futura dos espíritos que partiram, paira uma grande nuvem negra. Aqui e acolá, o Espírito Santo fez fendas, por assim dizer, na negra parede de separação, por meio da qual podemos ver pela fé, pois Ele revelou a nós pelo seu Espírito as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e que o intelecto humano jamais poderia compreender. No entanto, o que sabemos é muito pouco. Quando as pessoas morrem, elas vão para além do domínio do nosso conhecimento, tanto em corpo como em alma. Elas vão para além de nossa compreensão. Deus, porém, entende todos os segredos da morte. Vamos dividi-los em vários tópicos e enumerá-los. Deus conhece as sepulturas de todo o seu povo. Ele registra tanto o local de descanso daquele que está enterrado sem sepultura e sozinho, como daquele sobre quem um grandioso mausoléu foi erguido. O viajante que caiu no deserto árido, cujo corpo se tornou presa de abutre e cujos ossos foram descoloridos ao sol, o marinheiro que naufragou em alto mar e sobre cujo cadáver nenhum lamento jamais foi feito, exceto o uivo dos ventos e o murmúrio das ondas bravias. Os milhares que pereceram em batalha, incontáveis e despercebidos. Os muitos que morreram sozinhos em meio a florestas sombrias, a mares congelados e a tempestades de neve devastadoras. Todos esses e os lugares de seus sepulcros são conhecidos por Deus. Trecho da pregação ministrada em 14 de fevereiro de 1858 por Charles Spurgeon. Leitura bíblica anual, Mateus, capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós.
Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, com que lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai, que estás nos céus.